Esteban Valderran. O Esteban, ele está se formando em engenharia ambiental, e ele vai contar um pouquinho sobre essa graduação e as possibilidades de atuação. Super obrigada, tá? Por ajudar os jovens a conhecer Imagina. um pouquinho mais. Obrigada pelo seu tempo. Esteban, vamos lá. Eu queria saber com você, primeiramente, se você puder me falar, como é que se deu a sua escolha pela engenharia ambiental? Como é que foi isso? Então, é bem legal, eu acho, compartilhar isso, porque eu escolhi engenharia ambiental, estava certo que eu queria fazer engenharia ambiental no meu segundo ano no ensino médio. E eu acho legal, porque naquela época eu fui atrás né, de um conteúdo como esse aqui, acho que você está gerando, né? Eu queria saber como que era mais a carreira, o curso, falei com pessoas que fazem ambiental, e eu me apaixonei, assim, eu acho que desde eu tinha uns 16 anos, desde essa idade eu tinha certeza que eu queria fazer engenharia ambiental. Aí eu procurei várias faculdades, né? Então, e aí eu percebi que os currículos eram muito diferentes, né? Aí eu encontrei primeiro, acho que a que eu mais me identifiquei, assim, era a engenharia ambiental da Unesp de Rio Claro, que eu gostei muito, assim, da proposta, porque engenharia ambiental tem uma questão que, dependendo da faculdade, tem um foco muito diferente, né? Sim. E aí, essa da Unesp de Rio Claro era uma que eu gostava muito, mas por eu morar aqui em São Paulo, eu também ia prestar outras opções, e entre essas opções estava a engenharia ambiental na Poli, né? Que é o que eu acabei fazendo. Ah, Aí eu ok. entrei na Poli porque, bom, eu prestei, né, as duas, aí como eu passei na Poli, eu tive que escolher, né, uma das duas, se eu ia para Rio Claro ou se eu ficava aqui. Aí por uma questão mais de proximidade, né, para não precisar mudar Claro, de cidade, eu claro, acabei fazendo aqui e também, né, pelo nome, né, a importância que tinha, que claro. a gente sempre ouvia da Poli, aí eu acabei acabei entrando na Poli mesmo. Legal, ótimo. A escolha se deu dessa forma. Falei com bastante pessoas, falei com gente também que tinha estudado na própria Poli, e Sim. eles me falaram do foco, né, que tinha, que é um pouco diferente do que eu procurava. A Poli tem um foco muito mais, talvez, para a parte mais urbana, né? A gente vê muita água no curso, né? Então, Ah, toda a questão de saneamento, como já até contando, né? Como na Poli, engenharia ambiental, ela surgiu da engenharia civil, né? Veio da parte mais hidráulica da engenharia civil, ela tem esse foco, né, um pouco mais para obras de saneamento, de tratamento de água, tratamento de esgoto. E sim. aí o Unesp Rio Claro, ela vinha da engenharia química, então já era outra pegada. Tá. Isso é algo que Então, os jovens precisam estar atentos também, né? De é, entender a grade curricular direitinho de cada uma das. Porque tem nuances, sim, né? muitas. É um curso de engenharia ambiental, como outras engenharias e até outros cursos, né? Dependendo de onde você vai estudar. Tem focos É, diferentes, né? Muito bom. sim. Legal, legal, bacana. Se você puder contar um pouquinho também, Esteban, até aqui, né? Você. Com quantos anos você tá? Tô com 24 agora. Então, até aqui, o que que você, em termos de estágio, de experiência profissional, como é que você está desenhando a sua carreira? Por favor, você conta um pouquinho, Certo. brevemente? Claro. Claro, é legal também, porque eu estou atuando numa área que eu não tive muito contato durante a minha faculdade. Hum, E, inclusive, foi assim, quando eu escolhi engenharia ambiental, eu tinha uma ideia, né, do que era o curso. Que nem sim, eu falei, né, eu fiz essa pesquisa. E aí, quando sim, eu entrei na Poli, eu sim. encontrei outra coisa, né? Eu percebi que na Poli estava muito mais, que nem eu falei, né, para essa parte urbana e também muito técnico, né? Como a engenharia ela é muito tradicional, né? Sim. Muito forte, então os 2 primeiros anos eles são só do ciclo básico, né, que chama, então são as matérias que a grande maioria são comuns para todas as engenharias, né, então que Sim, é cálculo, física, álgebra linear, né, sim. e então muito exatas, e bom, depois o curso, como eu disse, vai mais para essa área de saneamento, tem também gerenciamento de resíduos, né, e Uhum.
Só que o que eu gostava não era tanto essa parte tão técnica, né, da ambiental. Eu sempre tive Tá, muito interesse por estudar o impacto ambiental, né, mas aí a questão da sustentabilidade mais como dando importância, né, da sustentabilidade em tudo hoje em dia, né, tanto na sim. área, principalmente para mim, eu gosto muito da área de políticas públicas, né, as discussões mais desse impacto de maneira mais geral e não tanto no específico do técnico, né? Então, Sim. durante a faculdade, eu fui entrando um pouco, né, em crise com isso, porque eu gostava da parte ambiental, não tanto da parte de engenharia em si, né? E aí eu ficava pensando, bom, com o que eu vou trabalhar, né? Porque eu não queria ir para uma empresa de saneamento, que é talvez a maior saída, né? Que tem a maioria dos meus colegas eles acabavam indo. Sim. E aí eu acabei entrando por coincidência, por coincidência, a namorada de um amigo, né, trabalhava numa consultoria Uhum. estratégica de Hum, inovação que trabalha com projetos de impacto socioambiental. que Aí eu falei, interessante. bom, é isso que quando eu entrei na faculdade, era isso que eu queria. Eu não sabia o nome, mas agora eu descobri que esse era o nome, então, né, do que eu estava procurando. E aí eu comecei a trabalhar no Sense Lab, chama essa consultoria, eu estou faz 1 ano e meio, e eu descobri um mundo, assim, que é o mundo o ecossistema de impacto, que eles chamam, né? Então, são muitas organizações, algumas empresas e outras também organizações do terceiro setor, que trabalham Sim. com impacto social e ambiental. Uhum. Então, esse é esse ecossistema, né, com o que eu estou trabalhando hoje em dia. Sim, Então, eu não estou na parte técnica, né, sim, da engenharia, mas eu fui para essa parte mais da consultoria. O que a gente faz são projetos de planejamento estratégico, por exemplo, às vezes mentorias, programas de aceleração sim. para essas organizações, para o desenvolvimento dessas organizações que trabalham com esse impacto. Então, de forma Ambiental. bem resumida, assim, Uhum. seria isso. Legal, legal. Que bacana, que interessante, Esteban, que coisa boa. E você, se você pudesse, então, explicar para esse pessoal jovem, assim, na sua visão, quais são as possibilidades? Você falou aqui que existe uma possibilidade de uma atuação mais técnica, você, então, ir para, pelo que eu entendi, para empresas, né? Empresas de saneamento, você tem a possibilidade de consultorias, né? Que fazem esses estudos ambientais, projetos, né? De impacto ambiental. Essa seria um segundo viés, né? Uma segunda possibilidade. Existe uma terceira, uma quarta, enfim, quais são as que o pessoal até que está estudando com você ou que se formou com você, para onde as pessoas vão normalmente? Onde é a possibilidade de atuação desse engenheiro ambiental no mercado de trabalho, Esteban? Se você puder explicar um pouquinho. Então, bom, eu vou falar da minha experiência, claro, né, do que eu conheço. Eu acho que, como eu falei antes, deve mudar de faculdade para faculdade, mas o pessoal, na Poli, na maioria das engenharias, inclusive, a saída para o mercado é muito diversa, assim, né? Porque você tem muita gente, por exemplo, estuda engenharia ambiental, civil, de produção, do que seja, e vai trabalhar em banco, né, consultoria financeira, que são coisas que, a princípio, não são muito diretamente relacionadas ao curso, né? Mas Sim, acaba sendo uma saída bastante comum. No meu caso, e olhando mais para a parte do ambiental mesmo, o que eu vejo é que tem muita saída para o setor de sustentabilidade das empresas, né? Que eu acho que hoje em dia, praticamente qualquer organização, seja setor sim, privado, né, ou de onde for, tem essa parte da sustentabilidade e tem bastante procura por profissionais que tenham se formado nessa área, né? sim. Então, mas assim, para dizer que é muito diverso, eu acho que tem para todos os gostos. Tá, tá bom. E assim, esse ecossistema de impacto, né, que eu estava falando antes, eu Uhum. acho que ele tem muitas possibilidades para quem gosta dessa Também. parte de trabalhar por um impacto ambiental positivo, né? Porque a Sim, diferença está que a engenharia, do jeito que ela é, pelo menos na Poli, ela é muito pensada para conformidade com a legislação, por exemplo, né? Então, você tem que fazer uma obra, você tem que fazer um estudo de impacto ambiental, sim, obrigação, né? Então, e para isso precisa de um engenheiro, né? Engenheiro ambiental que sim, faça o estudo. sim, Isso é para estar dentro das normas, né? Aí sim, depois tem esse ecossistema que é o impacto ambiental positivo, né? Quando você quer ir além da legislação, né? Quando sim, você
tem um tipo de empresa que chama negócio de impacto, né? As empresas que são negócio de impacto, elas colocam na sua própria função, né, seu próprio propósito, além de trabalhar, além de gerar lucro, digamos assim, Sim, gerar um impacto positivo, não só claro. reduzir os impactos negativos, é gerar um impacto positivo, né? E Benefícios, né? exatamente. E, bom, tem um mundo, assim, de possibilidades que eu Legal. acho que a gente teve pouco contato durante a graduação. Que nem eu falei, eu tive Sim, muita sorte de ser por um conhecido, entendeu? Que um sim, amigo meu, né, sim. que Que acabou chegando me lá, né? convidou. Mas eu tô, inclusive, é uma coisa que eu falo, né, para o pessoal hoje em dia da ambiental, de tentar procurar um pouco fora da caixa, assim, Sim. porque ainda falta um pouco essa ponte, mas a possibilidade está lá, né? Se procurar, acho E eu imagino que tenha muita oportunidade, né? De trabalho, de vagas, né? que Enfim, tem de muito, cada vez espaço é um mais. mercado. É um mercado que só tende a aumentar, né? Sim, pois é. A crescer. Legal. E é isso, até ia te perguntar isso também. Então, assim, como é que você vê a tendência do mercado de trabalho para alguém formado na engenharia ambiental? É algo que, né, tem espaço, vai crescer, tem demanda, você percebe que tem, as pessoas são assediadas, né? Enfim, falta trabalho? Não, né? Imagino que não. Como é que é a tua visão aí daqui para frente, né? Para quem está pensando? Porque é uma preocupação que as pessoas têm, né? Assim, a demanda por profissionais formados dentro da área ambiental, ela é cada vez maior, né? Não sei se Legal. felizmente ou infelizmente, né? Porque acho É, que o meio ambiente está cada vez mais precisando desse olhar em todos os setores, né? Já não sim. adianta pensar qualquer empreendimento sem você considerar o impacto que você está gerando. Então, Sim, a minha percepção é que é um mercado que está cada vez maior, assim, né? Uma procura maior. legal. Só que o que tem engenharia ambiental é que é um curso muito novo também, né? Lá na Poli mesmo, acho que a primeira turma, se não me engano, formou em 2004, né? Se não me engano. Então, se você pensa que bom, se for comparar com engenharia civil, por exemplo, engenharia Exato. civil deve ter mais de 100 anos lá Sim, sim, sim. na Poli, Então, né? isso Então, existe. Você está querendo dizer que existe um desconhecimento ainda das pessoas? sim, ainda é um curso, é uma profissão nova Nova. relativamente, né? Em Uhum, comparação a outras engenharias, né? sem dúvida. E o papel do engenheiro ambiental, tradicionalmente, ele foi cumprido por engenheiros químicos, engenheiros civis, né? Então, ainda existe essa adequação, digamos, do mercado para a procura de engenheiros ambientais, né? Tá. Muitas vezes já vi vagas que deveriam, entre aspas, ser direcionadas a engenheiros ambientais, mas Uhum, lá na vaga está escrito: procuramos engenheiros químicos, engenheiros uhum, civis, engenheiros uhum. hidráulicos. Entendi. Então, então ainda existe essa, eu acho, essa, Educação, né, do mercado. de certa forma, Uma sim, educação. É. sim, Está mas o que tendo. não tira também essa grande demanda que tem, né, por Legal. profissionais formados dentro da área do meio ambiente. Legal, legal. E me fala um pouquinho sobre a dinâmica do dia a dia, né, de atuar nessa área. Como é, né, enfim, essa dinâmica dessa profissão? Como é que você Então, definiria? eu acho que se eu falar da minha experiência profissional, é um caso bastante particular, né? Eu acho que não é que, entrou em engenharia ambiental vai ser assim, né? Mas, Claro. assim, o que eu vejo é que tem, bom, é um setor que está muito ligado à inovação hoje em dia também, né? Uhum, Então, tem muita, por exemplo, tem muita startup, né, que está surgindo já com essa pegada, né, do sim, impacto. sim. Então, eu vejo que a inovação está muito presente dentro da minha área, que nem eu falei, se você for às vezes para a área de saneamento, para a área de obras, já é outra dinâmica, né? Diferente, diferente. É Tá. diferente, é mais técnico, né? É mais bom, por exemplo, se você vai trabalhar numa estação de tratamento, você tem que fazer a medição da qualidade da água, né? Ver que esteja dentro dos padrões, né? Tem os que chamam os padrões de potabilidade, né? Por exemplo, né? Sim, Por falar um exemplo. sim. Então, você tem que medir ali vários parâmetros, né, da água que você está tratando para que ela se adeque, né, ao Uhum, tipo de uso que vai ser dado para ela, né? uhum. Então, sim, que é uma área bem técnica, né? Tá. E a minha área, como está na parte mais da consultoria,
outras Outra história, é conversas. outro ritmo de trabalho, é outro ritmo, é mais É outro dinâmico. ritmo, é muito É mais dinâmico, a dinâmico. gente trabalha com muita coisa que a gente precisa, são coisas que não, a princípio não tem uma resposta, né? É diferente da Tá. área técnica, né? Que acho que já tem mais um beabá que você tem que seguir. O que a Você gente tem que ir faz, atrás da informação, tem que buscar, quando você trabalha com pesquisar. inovação, Uhum. não tem uma receita de bolo, né, para seguir. A Tá. gente trabalha com problemas complexos que precisa desenvolver. Então, é desafiador, assim, é, mas é bem legal também, porque está constantemente criando, né? Então, para Requer quem uma gosta, criatividade. exatamente. E Requer. aí eu acho que vai do perfil de cada um, né? Tem Claro. gente que se sente mais confortável em áreas assim um pouco mais flexíveis, né? Sim, Que é o que eu sim, sempre gostei, e tem gente que se sim, sente mais confortável em áreas, em atividades mais operacionais, né? Eu acho que tem sim. dos dois. E Que tem muita bom. pesquisa também, né? Principalmente Uhum. dentro da Poli, assim, né? Tem muito renomada na pesquisa, e eu tenho vários colegas que foram para essa área também, né, Para de fazer pesquisa. iniciação Pesquisa. científica, Uhum. durante a faculdade fazer uma iniciação científica, que é Uhum. trabalhar em laboratório, né, em algum projeto, Sim, é, que geralmente também vai mais para essa parte técnica, mas da pesquisa, né? tá. Então, tem um pouquinho de tudo, assim. Legal. E se você falou um pouquinho da criatividade, da flexibilidade, se você pudesse me dizer assim algumas habilidades que você acha para especificamente até na sua área que você está, né? Se você pudesse me falar algumas que você acredita que são fundamentais, algumas habilidades comportamentais, né? As soft skills que a gente fala, que fazem a diferença no teu dia a dia, quando a pessoa desenvolve ou tem, né? Ou vai atrás de desenvolver. O que que você diria, hein, Esteban? São algumas Bom, tem, importantes. tem algo que se fala muito, né, dentro da engenharia na minha faculdade, que é, é a capacidade, assim, tem uma palavra que é a resiliência, né? Que Resiliência, resiliência. tá meio na moda aí, Mas mas que é você persistir, né? A faculdade, vou falar da minha experiência, né? É muito difícil, né? Engenharia é um curso muito puxado, tem que estudar muito sim, e muitas vezes você se frustra, né? Você é, assim é difícil passar nas matérias, né? Tem que eu como também não gostava tanto dessa parte técnica, para mim se acabava ficando mais difícil ainda. Então claro. você aprende a apanhar, falando burdamente, né? Porque você aprende e às vezes você não vai conseguir, né, alguma É, coisa e que tá tudo bem, você consegue tudo tentar de novo. bem. Quando Exato. você Então, consegue se uhum, formar na Politécnica, você sabe que provavelmente passou muito perrengue com e certeza. persistiu, né? Às vezes seria até, aí é opinião minha, né? Seria melhor não passar tanto perrengue, né? Mas pelo menos eu acho que cria um pouco dessa resiliência Sim, sim, e sem que depois, se dúvida. você for para uma área mais de inovação, ou que também, que nem eu falei, que não tem uma receita pronta, Sim, essa é uma habilidade muito importante, né? Você conseguir lidar com a frustração, às vezes, né? Ou sim, você conseguir ficar confortável com não saber a resposta de um problema, né? A sim. princípio. Eu já ouvi uma vez Legal. que falaram que esse soft skill mais importante, assim, que você consegue ter como engenheiro da Poli é encontrar soluções para problemas que a princípio você não conhece a solução, né? Sim, Porque aí sim. você pode, se você está numa área mais ocupacional, você pode ser contratado, mais operacional, desculpa, você pode ser contratado Sim, para encontrar soluções que você já conhece, né? Para sim, problemas que você sim. já conhece. E aí, mais na área um pouco mais de inovação, né? É, ou também até de pesquisa, eu imagino, você tem que procurar essas soluções para problemas que você nunca resolveu, né? São problemas que Sim, você não tem uma receita para seguir, né? Acho que é sim. uma habilidade importante. E aí a criatividade entra aí, né? De você também ser criativo, de ir atrás, né? E tem, acho que, um Pois é. pouco de você desenvolver uma garra, né? Você dar resiliência É, e garra, né? Porque é difícil, né? É muito difícil. Enfim, pois é. vários outros engenheiros que eu entrevistei falaram bastante disso, da sua capacidade de resolver problemas. E problemas, Uhum. como você falou, que você não sabe, não tem resposta. É, Pois é. acaba dando espaço aí para
para resolução de problemas e criatividade, exercer tua criatividade, né? Sim, e eu diria que a grande maioria das habilidades que eu consegui adquirir não foi nem... foi na faculdade, mas não pelo curso em si, necessariamente, né? Não nas Uhum. disciplinas. Eu tive Hum. muitas vivências muito legais fora da aula, né? Fora da sala de aula. Então, eu participei muito do centro acadêmico, né? Uhum. Até, sei lá, fazer esporte, você viver a experiência de fora da aula é tão importante quanto, né, Com a de dentro certeza, da aula, digamos assim. com E certeza. muitas vezes você vai desenvolver essas habilidades nessas experiências, né, no centro acadêmico, Sim, atlética, movimento estudantil, sim, tem N possibilidades, tem N grupos de extensão. Hoje em dia, inclusive, tem muitos que estão olhando mais para essa parte do meu caso, né? Vou puxar para o meu lado, mas dos claro. projetos ambientais, né, de Sim, impacto, sim, cada vez tem mais. Então, essas oportunidades também, eu acho que na hora que você se forma, são importantes, né? Quando você vai entrar numa empresa, quando você está procurando estágio, é uma sim, coisa que já o pessoal dá valor, né? Porque sem realmente dúvida. ajuda muito na formação. Sim, é um repertório que você vai criando, né, ao longo da faculdade, não só o estágio, fora são as relações e conexões que você faz, né, que isso é tão importante no nosso network, né, a forma de você estar com as pessoas, né, você vai desenvolvendo muitas habilidades, sem nenhuma dúvida. Isso tudo Sim, isso tudo te forma, faz a sua formação, não só a parte técnica, né, que a gente sabe que é muito importante, mas também tem as sim. outras habilidades, né? Muito Exato. legais. Se você pudesse, assim, Esteban, dar uma dica para... Vou, assim, Claro, claro, falando maravilha. isso. Se você pudesse, assim, dar uma dica para quem está pensando em entrar, né, na engenharia ambiental e, enfim, está vislumbrando como uma possibilidade, enfim, e tivesse começando aí mesmo, né, começando ou eventualmente já começando na faculdade, o que que você gostaria, o que que você acha que agregaria aí valor para esse pessoal que você poderia dar como uma dica aí de ouro, uma dica importante, né? Bom, acho que tem várias. Talvez a Legal. que eu mais gostaria de ter ouvido Hum. é que, assim, desde que eu entrei na faculdade, quando eu escolhi, né, fazer na Poli, como eu disse, eu sabia que a estrutura curricular não estava tão alinhado com o que eu gostava, né? Tá. E eu falei, mas vão ser 2 anos só estudando tanta matemática e física e depois vem a parte legal, né? Uhum. Mas esses 2 anos você tem que se dedicar muito, né? Então eles vão ter um impacto muito grande. Então, o que eu pensava, né? Falei, bom, talvez essa parte, enquanto eu estiver estudando, não sei quanto que eu vou gostar, mas eu vou gostar muito do que eu vou fazer depois, né? Eu Claro. sempre tive um pouco isso na cabeça. Uhum. Essa escolha, acho que ela é válida, porque hoje em dia eu estou feliz no ambiente que eu tô, né? Que bom, Nessa empresa que eu tô e que fazendo o trabalho bom. que eu estou fazendo. Porém, foi bem difícil passar, sabe? Até para Sim, não idealizar, assim. Então, claro, claro, é importante eu acho que saber. é muito importante, mas foi pelo meu perfil, né? Então, acho que é muito importante entender qual é o seu perfil e você procurar pessoas que estejam nessa faculdade, tenham passado por essa faculdade, que tenham um perfil parecido com o seu. Eu acho que Claro. é a melhor coisa que você pode fazer. Aí, se você não encontrar, então é avaliar muito bem se aquele curso que você estiver escolhendo, embora você vá gostar do que você vai fazer depois com ele, que você também olhe para o que você vai fazer enquanto você estiver estudando, né? Então, que as matérias elas não sejam um sofrimento, né? Porque é Claro, muita energia que você vai dedicar a isso. claro. Então, tem que fazer valer a pena, assim, né? E também dá dica de que a ideia que a gente tem para a nossa formação quando a gente está saindo da escola, ela muda muito, né? É muito Claro. difícil. Pedem que a gente escolha o que a gente... Parece que é o que vai fazer pelo resto da vida quando a gente tem 17, 18 anos, né? É uma Sim. escolha que não dá para fazer com tanta certeza, né? Então, Não. tirar um pouco o peso das costas também, de saber que, bom, são tentativas, né? E aí, Claro. a ideia que você tem quando você entra na faculdade, muito provavelmente vai ser uma diferente da que você vai ter quando você sair da faculdade, do que você quer fazer. Sim. Então, olhar para o que você acha que vai te desenvolver mais dentro das coisas que você gosta, que são do seu perfil, e depois o que você vai fazer com aquilo, você talvez vá descobrir mais para frente, assim. Claro.
experiência, acho que seria mais isso. Que legal, que bacana essa sua dica, acho que é valiosa. E é isso mesmo, a gente é o começo da vida, né? Essa graduação. A gente precisa tirar esse peso e eu acho que essa dica é fantástica. Né? E aí vai Pois é. ir trabalhando, estagiando, né? Conversando com as pessoas e vai moldando a carreira ao longo da vida, né? Não, enfim, as coisas não são estanques como eram antes. Muito, Exatamente. muito bacana essa dica, adorei, muito válida para esse pessoal jovem Bacana. aí. Esteban, super obrigada pelo seu tempo. Aí foi bastante Imagina. esclarecedor, foi muito interessante. Eu agradeço e vou parar a nossa gravação aqui. Gostou do vídeo? Curte o canal, aciona o sininho, que você vai ficar sabendo dos outros vídeos que eu vou postando. Indica para alguém que possa se beneficiar com essa informação. E se ainda assim você tiver dúvidas e precisar de uma ajuda, entre em contato comigo no meu Instagram, @JulianaLimaCoach, Juliana com 2 N's. Vai ser um prazer bater um papo com você.